Esta cultura grega, difundida por outros territórios, assimilada por outros povos, por outras regiões, possuirá características do sistema filosófico grego, algumas diretrizes específicas, algumas características específicas do modo filosófico grego, do modo filosófico representante da cultura e sociedade grega. O primeiro termo que podemos destacar, a primeira corrente filosófica que podemos destacar, que vai caracterizar este período helenístico, este mundo helênico, é o epicurismo, que é um sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, com a ausência de sofrimento corporal, pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos, já que quando os desejos são exacerbados, podem ser fonte de perturbações constantes, dificultando o encontro da felicidade, que é manter a saúde do corpo e a serenidade do espírito, ensinado por Epicuro de Samos, filósofo grego. Em outras palavras, o epicurismo vai trazer a ideia de que nem todos os prazeres são saudáveis, apenas aqueles que são moderados serão saudáveis ao corpo e ao espírito daqueles que o praticam. De modo que, mantendo esta atitude saudável de aproveitar prazeres moderados, seu corpo não sofrerá. Você não pagará o preço pelos exageros, por usufruir de desejos ilimitados. Por prazeres moderados, podemos entender aqueles que não são concebidos como exageros. Podemos considerar aí um exemplo quando alguém exagera, por exemplo, no álcool. Quando a pessoa sai do seu estado de controle, podendo provocar reações conflitantes na sociedade. Este seria um exemplo prático. Poderia-se dizer também que muitos prazeres não o são permitidos, apenas aqueles os quais o homem pode controlar. O homem pode manter a sua sanidade e o seu nível de controle, para que não ofereça conflitos à sociedade e não se transforme num ser conflitante, para que não sofra os prejuízos dos exageros no seu corpo físico e no seu espírito.
No estoicismo, outra corrente filosófica, podemos compreender que os estoicos ensinaram que as emoções destrutivas resultaram de erros de julgamento, da relação ativa entre determinismo. Determinismo, entendemos aquilo que já está determinado pelo cosmos. Alguns podem conferir a este termo a definição de destino. Então, entre determinismo cósmico e liberdade humana é a crença de que é virtuoso manter uma vontade que está de acordo com a natureza. Devido a isso, os estoicos apresentam sua filosofia como um modo de vida e pensavam que a melhor indicação da filosofia de um indivíduo era o que uma pessoa diz. Não era o que uma pessoa diz, mas como essa pessoa se comporta. Para viver uma boa vida, era preciso entender as regras da ordem natural, uma vez que ensinaram que tudo estava enraizado na natureza. Ou seja, podemos entender que, para os estoicos, uma vida virtuosa é viver de acordo com a natureza. Seria não transgredir o curso das coisas proposto pela natureza. Seria não transgredir o que já está determinado para a vida do indivíduo. Defendem também que as emoções destrutivas resultam de erros de julgamento. Ou seja, a partir do momento que se fere esse curso da natureza, emocionalmente, você está ferindo esta relação de determinismo. E isso seria destrutivo para a vida do indivíduo. Repetindo, importante seria manter as coisas de acordo com o curso da natureza. Essa seria a crença de virtude e o que levaria à felicidade do homem. No ceticismo, outra característica filosófica difundida no mundo helênico, qualquer atitude de questionamento para com o conhecimento, fatos, opiniões ou crenças estabelecidas. Filosoficamente, é a doutrina da qual a mente humana não pode atingir certeza alguma a respeito da verdade. Ou seja, o ceticismo é uma corrente crítica que vai conceder ao ser humano o benefício da dúvida, mas a certeza de que não se pode chegar ao fundo da verdade de uma determinada questão, de um determinado assunto ou de um determinado conceito filosófico, ou até mesmo a respeito da personalidade humana. Os céticos vão dizer que tudo é relativo, havendo várias possibilidades para um mesmo assunto.